E aí galera, como é que tá todos? Tá todos muito bem? Começando aqui mais um podcast, Agvel Talk, com a presença ilustre hoje do nosso concorrente Thiago. É nóis! Thiago da Altomundi. Seja muito bem-vindo, Thiago. Obrigado. Prazer estar aqui também, falar com vocês, passar um pouco da minha experiência e aprender muito com vocês também, que vocês são fera. Você viu que aqui a gente não tem medo de concorrente não, né? A gente convida o concorrente para participar, tá tudo certo. Passou na porta da minha loja, olhou para mim assim, ó. Tá sem uniforme? Vamos lá na Agvel participar? Ai, ai. Nosso gerente master aqui da Agvel, aqui, o Antenor, foi importado lá de Palmas, Tocantins. Seja muito bem-vindo, Antenor. Obrigado, Vinícius. Boa noite. Thiago também, seja bem-vindo. Obrigado. Parceiro nosso, né, Vinícius? Tá aí para precisa de uma coisa, liga lá. O Thiago também socorre e aí a gente está aqui para todo mundo trabalhar junto. Todo mundo vender. Nosso grande vendedor master, né, Gustavo. Isso aí. Gustavo que já tá de casamento marcado, né, Gustavo? Tá. Tem que vender muito, né, Gustavo? Esse ano sai, tem que se desdobrar, né? Fiquei sabendo que a sua futura esposa, a sua noiva, quer morar em condomínio de alto padrão. Então, assim, tem que vender muito. O foco é isso. A sorte sua é que você trabalha na melhor loja de Goiânia. Justamente, que está fazendo eu alavancar até mais rápido do que eu esperava. Ah, é? Uai, que coisa mais boa. Então, por isso que você já pediu em casamento. Um vendedor sem pressão não é nada, né, Vinícius? Não. Pelo menos a esposa pressiona lá. Eu agradeço muito essas namoradas aí ter forçado a barra com vocês, para vocês pedirem elas em casamento, porque agora tem que ganhar dinheiro mesmo. É isso aí, a pressão vai. Aqui nós temos aqui um especialista, né? O Thiago, especialista em carros elétricos, um homem apaixonado em carro elétrico. Gosto muito, apaixonado. Fez uma viagem para a Europa, para conhecer a Europa, como que está a movimentação de carros elétricos lá. E Thiago, o que você viu na Europa que ainda não tem no Brasil? Cara, na Europa eu percebi o seguinte, tirando a Itália, que é um pouco mais calma em questão de carro... Conservadora em questão de carro elétrico, a Noruega, a Inglaterra... Praticamente 98% é elétrico e híbrido. Esses 98% de carro elétrico e híbrido, pasmem, 60% é Tesla. Que isso? Eu nem achava que Tesla vendia tanto assim, só Tesla. E, por incrível que pareça, a minha paixão que é BYD, eu vi os dois, muito raro. E o BYD C-Line, né, que eu vi lá. Inclusive um dos carros elétricos, eu soube que um dos carros elétricos que mais vende na China é Tesla. Tesla, pois é só Tesla. O tio Elon Musk lá, o homem realmente está arrebentando nessas vendas aí de Tesla. Mas você acredita, pelo que você viu de movimento lá, carro elétrico é uma realidade ou é realmente futuro para daqui a 5 ou 10 anos? Vamos lá. O que mais assustei na Europa é de que forma é gerada a energia lá. Não é energia muito limpa, assim, é nuclear e enriquecimento de urânio. E no Brasil temos mudança em energia. Então, o que eu assustei, por que o Brasil não está muito mais à frente que a Europa em questão de carro elétrico? Acredito que talvez seja pelos governos, pelo incentivo e pela aquela paixão do brasileiro pelo ronco do motor, né? Eu quero combustão, coisa que eu não tenho essa paixão. Quero carro silencioso, que anda. E o europeu que não tem tanta vaidade, como você diz, o cara da moto que vai dar um tiro para ele para ver que está na moto, né? O europeu não quer ver, ele quer o conforto. Ele quer o conforto, quer a tranquilidade, a economia, o empenho. E você pode ter noção, um carro elétrico, eu vou dar o exemplo do BYD Seal, que é um sedã de luxo. Você vai pegar um Porsche de 1 milhão e pega o BYD de 250 mil, 0 km. Aí você olha os dois, é o mesmo carro. A diferença é que o Porsche vai fazer barulho, o BYD não. Então, eu acho que a realidade, 2, 3 anos, só elétrico. Mas a Porsche tem 2, 3 anos. Mas a Porsche, inclusive, tem investido bastante em tecnologia para a eletrificação dos modelos dela. Né? Sim, o que acontece? Vamos pensar na vaidade, né? Quem tem um Porsche, ele tem vaidade. Eu quero ter um Porsche, eu quero ter um carro bonito, eu quero ter um carro que as pessoas vão olhar, eu estou no Porsche, eu estou no Porsche. O carro elétrico é para a pessoa que não está pensando muito em vaidade. Ele está pensando no conforto e economia.
economia e silêncio, passar discretamente. Eu acredito que seja isso. Então, o comprador de quem quer um carro vaidoso, igual um Porsche, ele não quer um carro silencioso, ele quer um carro que chega chegando. Então, acredito por isso que não está tendo tanto sucesso em Porsche. Que na viagem na Europa eu vi carro elétrico também tem a mesma pegada. Eu não vi Porsche elétrico, eu não vi esses carrão. Vi Maserati, vi Ferrari, Lamborghini, mas combustão. A elétrica eu não vi carro de luxo. Geralmente o Tesla, carro mais comum, mais discreto, silencioso para a família. Eu acredito que essa questão do carro elétrico no Brasil, talvez ele demore um pouco mais, porque o Brasil é um território gigante. Sim, né? também. O Brasil, o território brasileiro é gigantesco. E ainda tem muitas regiões no Brasil que não tem como você ir num carro elétrico. Né? Por quê? Porque você vai chegar, você vai ter dificuldade de recarregar as baterias do carro. Além dessa dificuldade da questão logística, nós não temos, por exemplo, um grande incentivo por parte do governo em relação a carros elétricos. A prova disso é que a gente vê no noticiário o tempo todo o governo tentando, de certa forma, boicotar a energia solar. Né? A fonte de energia solar é uma energia totalmente limpa. Né? A gente vê como aconteceu lá em Minas Gerais, que criaram uma lei. Primeiro eles tentaram derrubar a energia elétrica, né? A produção de energia elétrica lá em Minas. Não conseguiram encontrar uma brecha na lei para proibir as placas solares de gerar energia entre 7 da manhã e as 18 horas. Ou seja, se a energia solar, como que ela iria gerar energia das 18 da tarde, né, até as 7 da manhã do outro dia? Ou seja, à noite não tem como gerar energia. Então a gente não vê ainda muito boa vontade por parte do governo de, ao invés de ficar boicotando essas energias limpas, incentivar. Né? Então, assim, vivem criando taxas, falando em criar mais taxas ainda, né, para o sistema de energia solar. Então, isso realmente prejudica muito, e o objetivo disso a gente sabe que é para beneficiar os produtores de energia hidrelétrica, né? Porque existem algumas estatais, mas hoje também muitas aí que são privadas. Então, a fim de beneficiar esse grupo aí, né, o governo brasileiro tem essa mania, né, de muitas vezes criar leis em benefício de um determinado grupo. Então, no mais, é mais uma questão assim que o brasileiro também é um pouco conservador. Eu achei muito interessante uma entrevista que eu vi do Eike Batista. O Eike Batista é um cara que eu sigo, que todas as vezes que eu estou ali nas redes sociais, na internet, olhando alguma coisa que eu vejo o Eike Batista falando alguma coisa, eu paro na hora para assistir. Outro dia ele fez um comentário num podcast dizendo o seguinte, que quem tem carro a combustão, venda rápido. Se não quiser perder dinheiro, tem que vender rápido. Qual que é a teoria do Eike Batista em relação a isso? Ele deu o exemplo de algumas baterias de carros que custa R$280 mil, sendo que o carro você compra por R$250 mil. Ou seja, para você trocar a bateria, que é a geração de propulsão do veículo, a bateria é mais cara do que o carro. Então ele estava dando exemplo que essas baterias que antes custavam mais do que o carro, abaixaram para 150 mil, para 120 mil, já fala-se em 80 mil, e que ele acredita que vai chegar a 30 mil. Uma bateria que no começo custava 280 mil. Então, se de fato, e além disso, com carga muito mais rápida, com capacidade de recarregar muito mais rápido e com muito mais autonomia. Então, se isso vier a acontecer, que de fato uma bateria dessa vier a custar 30 mil, quanto custa fazer o motor de um carro popular no Brasil? Retificar o motor? Praticamente 30 mil reais. Eu estou falando de carro popular, certo? Não estou falando de Corolla, eu não estou falando de uma BMW a combustão, não estou falando aqui de um Volvo a combustão, né? Ou de uma Mercedes a combustão. Estou falando de um carro popular. Se vier realmente a bateria, se ela aumentar a autonomia, se ela baixar o custo para que seja 50 mil reais, realmente não fará mais nenhum sentido
ter um carro a combustão. Por quê? Porque aí sim as pessoas, a iniciativa privada vai buscar meios de aumentar cada vez mais o ponto de recarga, de reabastecimento dos carros elétricos. Aí eu acredito que seja rápido, acho que 3, 5 anos no máximo, não passa disso. Eu acredito que o carro elétrico ele vai ultrapassar o número de carros a combustão vendidos no Brasil. Se alguém tiver uma opinião contrária a isso, souber de algo contrário a isso, né, que exponha, mas esse é o meu pensamento, é o que eu percebo em relação a carro elétrico. Só comentando aqui, Vinícius, como você falou, eu acho que realmente não explodiu ainda por conta dessa questão que a gente tem tanto um elétrico aqui, né, o híbrido que a Cláudia anda, pelo fato desse tempo de demora, né, da recarga do carro ainda demora bastante, faz em torno de uns 300 a 400 km, né, Thiago? A média de um 100% elétrico. Geralmente é menos que na autonomia do painel, um pouquinho. E eu não sei lá, que a gente usa um sistema de recarga que não tanto quanto rápido, mas leva em torno de umas 4 horas, né? 4 horas e meia para carregar ele 100%. E a autonomia não é muito grande, né? Então, assim, a autonomia é pequena. Então, hoje, é mais fácil você confiar em um carro, um híbrido plug-in. Eu digo plug-in por quê? Porque a autonomia do plug-in é maior do que daquele carro que o motor elétrico dele é gerado pelo próprio decorrer do carro ali, né? O carro está andando, qual que é a expressão correta aí, Thiago? O carro está andando ali e está recarregando. Né? Quando ele autocarregava a bateria, de acordo com o movimento do carro. Exatamente, também fugiu. Né? Salvo engano ali é pelo giro das rodas, etc. Frenagem, etc. Então, quando ele é plug-in, eu acho mais confiável e a autonomia é maior. Então, hoje no Brasil, se for para eu comprar um carro elétrico, igual a Cláudia já tem, né? Ela tem um Volvo híbrido. Então, é plug-in. Realmente assim, aquele que não é plug-in, que é auto-recarregável, realmente a autonomia dele ainda é muito pequena. Então, acho que isso é uma coisa que dificulta um pouco. O Paulo, o imperador do veículo aqui, falou assim, que aqui em Goiânia não explodiu pela deficiência em ponto de recarga, que em Santa Catarina tem até na padaria já ponto de recarga. Excelente. O que mais peca é ponto de recarga. O que mais peca é ponto de recarga. Eu vou falar um pouco de híbrido plug-in. Eu não considero o híbrido, sem ser plug-in, carro elétrico. Na minha opinião, ele fica no meio do caminho. Mas vamos falar do híbrido plug-in. Qual que é a vantagem do híbrido plug-in? Você carrega na tomada, você coloca no módulo EV, elétrico, e você vai andar na cidade. Autonomia, alguns carros de 110 km, outros 60, 80. Você anda na cidade, você anda o dia, à noite recarga. Você não vai usar combustão, você vai andar só no elétrico. Pegou uma rodovia, aí você vai usar o elétrico e o combustão. Detalhe, se você pegar uma rodovia, você carregou a bateria no elétrico e pegou uma rodovia e encheu o tanque de combustível também, e pegou uma rodovia muito longa, vamos colocar, eu vou andar 500, 600, 700 km de rodovia, sem parar em uma cidade. Porque quando você para numa cidade, você entra dentro da cidade, você está frenando, você está freando, você está acelerando, dá aquele movimento que recarrega um pouco a bateria. Mas voltando na rodovia, 700 km de linha reta, sem passar dentro da cidade, a energia da bateria vai acabar. E o carro ele cai de, vamos colocar, 250 cavalos de potência, fazendo 30 km por litro. Ele cai para 70 cavalos de potência, 80, é uma expressão, né? 70, 80, fica bem fraquinho e vai fazer 6, 7 km por litro. E vai urrar para carregar a bateria novamente. Então, tem essa dificuldade. Então, precisa do ponto de recarga, mesmo o híbrido, uma distância muito longa. Em Goiânia já está tendo ponto de recarga. Você comprar um carro elétrico hoje e falar, não, eu vou usar como um carro a combustão. Você anda, vou te dar uma noção do meu carro, que é mais 400 km de autonomia. Você anda 400 km de autonomia. Acabou a bateria, você vai parar no posto de recarga, que tem pouco, mas tem bastante, né? Você vai pagar uma recarga rápida lá R$120, R$180, vamos colocar 200 pontos mais caro. R$200, 50 minutos, 1 hora, encheu o tanque, você vai embora. Nesses 50 minutos, 1 hora, geralmente tem
um posto de conveniência, come um salgado, toma uma coca, voltou, pegou o carro, encheu o tanque e foi embora. Então por isso que eu acho que a realidade hoje para o futuro é elétrico. Gustavo, você que está à frente das vendas aí, tem muita procura de carro elétrico, híbrido, como que está essa questão? Olha, a procura por carro híbrido ainda é alta, mas pelo fato disso tudo que a gente está conversando, né? Que o pessoal já tá na mídia, já tá na internet, é igual correr banhado a olho. Já caiu na boca do povo até voltar, tem que mostrar a diferença, né? Então o povo procura ainda muito híbrido. O elétrico não tanto, mas eu acredito por conta dessas comodidades, né? De você poder andar no carro tranquilo, não precisar carregar e etc, né? Mas em detalhe, no comércio, até eu falo pro pessoal, o carro 100% elétrico, carro popular, vamos falar no BYD, o GWM, um carro pequeno aí de 200 mil para trás, o carro 100% elétrico, por exemplo, na minha loja, baixa quilometragem, claro, é o carro hoje que menos está desvalorizando e está vendendo assim, muito rápido. Eu acho que está vendendo mais carro 100% elétrico popular do que Gol, por exemplo. Eu, por exemplo, eu estou procurando, há muitos dias eu estou olhando um Dolphin, né? Eu quero aquele, o Plus, né? É GS Plus, é isso? GS Plus. Que é o com motor melhor, que é para 5 lugares. O GS é 5 lugares e o Mini é 4. É um motor mesmo. É o GS. Isso. Então o que acontece? Aí eu estou olhando para este seminovo, realmente, de fato, não compensa comprar seminovo. Né? A diferença para um 0 km não chega a 20 mil reais um carro aí com 100 mil quilômetros rodados. E aí você olha o preço do 0 km e do seminovo, realmente não compensa. O Mini, por exemplo, que você compra aí cerca de 120 e poucos mil reais, o seminovo é 110, não faz sentido. E além de ser 110, o seminovo está com 60 mil quilômetros, 80 mil quilômetros, não faz sentido. Vamos lá, vou falar uma coisa bem séria aqui. Bem séria você falar coisa séria. Séria. Você fala coisa séria, mas né? Não é tão sério assim a sua expressão, né? Vai lá. Expressão, ó. E se você quiser ser o Thiago aqui, você fica à vontade, viu? Não, então, carro elétrico. Vamos lá. Carro elétrico, 100% elétrico, vende muito. Aí vão falar, nossa, eu vou vender o meu pro Thiago. Detalhe. Carro elétrico, 1 ano de uso, 20 mil quilômetros, 30 mil quilômetros. Aí você vem com BYD Mini, 4 lugares, com 120 mil quilômetros rodados, 1 ano de uso. Não vai vender como um BYD com 20 mil quilômetros rodados. Não vende o mesmo valor. A grande dificuldade hoje do comércio do carro elétrico é o medo pela quilometragem. E como diz nosso amigo lá, né? Detalhe pequeno. Carro elétrico não volta KM, é original. Graças a Deus, né? Acabando. Então os carros elétricos ele vai ter mais O quilometragem. dia que acabar essa bobagem, como, né? E esse absurdo de ficar voltando quilometragem de carro, o que vai acontecer? As pessoas vão parar com a bobagem de ficar procurando quilometragem e vão começar a comprar carro pela qualidade. Por quê? Está começando. Porque o que acontece? O que eu conheço de carro com 20 mil quilômetros destruído e carro com 120 mil quilômetros extremamente conservado, mas a pessoa quer o quê? Quilometragem, né? Aí o que o povo faz? Muitas vezes volta a quilometragem porque sabe que não consegue vender porque a quilometragem está alta. Mas isso, na verdade, eu não vou dizer que é culpa do consumidor, né? É culpa de quem começou a fazer esse tipo de... cometer esse tipo de ilícito para vender o carro. Mas por que começou a fazer esse tipo de ilícito? Porque as pessoas, talvez por falta de conhecimento, não quer um carro com 100, 120 mil quilômetros rodados, extremamente conservado e revisado, para comprar um com 20 mil quilômetros, já rodou na estrada de chão, já bateu, não tem manutenção nenhuma, o carro está um lixo, desculpa a expressão, né? E desculpa a expressão repetindo, tá um lixo. E as pessoas querem o quê? Quilometragem. Então, quando as pessoas, você anuncia um carro com a quilometragem alta, mesmo que o carro seja extremamente conservado, a pessoa simplesmente pula o anúncio por causa da quilometragem, vai na quilometragem baixinha com a quilometragem voltada com o carro um lixo e compra e paga bem e ainda conta a vantagem. Não, esse aqui é 20 mil quilômetros rodar. Então, assim, graças a Deus,
não é só o carro elétrico que não deve voltar a quilometragem. As montadoras têm que criar sistema que realmente não consiga, hipótese nenhuma, voltar a quilometragem, e eles podem fazer isso. Está começando. Essa fase, agora os novos carros estão começando. Principalmente os carros que têm aplicativo no celular, que aparece no aplicativo o KM do carro. Ranger, por exemplo. Então, assim, os malandros aí, né? Vou voltar a quilometragem, tem que voltar até no satélite. Não tem jeito. Isso Coisa boa, muito bom. Outra coisa interessante é que eu acredito que esse negócio de KM alto vai mudar bastante, principalmente nos carros elétricos. Porque tem quanto tempo? Você conhece mais desses carros elétricos? Tem quanto tempo que eles estão no mercado, assim, mais firme? Tem uns 2 anos, máximo? Não mais. Tem mais. Carro elétrico tem muito tempo. Tem Mas começou a estourar tem uns 2, né? De uns 2 anos pra cá, 2 anos pra cá, realmente, assim, principalmente com a BYD, Você vê de realmente... carro aí de um ano, igual você falou, com 90, 100, 120 mil km, é gigantesca. E eu vejo muitos vídeos, relatos, tipo assim, primeira troca de pneu com 90 mil km. Não, você fala o carro elétrico? Os dopingzinhos. Não. Eu vi um relato então ele tava errado. Detalhe. Falando que trocou com 90. E o Uber? O cara é Uber. Não, eu sinto muito por isso, rapaz. Aí ele passou informação errada. Alguém tá rodando os pneus do carro dele 4 vezes, né? E nem percebeu que às vezes o pai, a mãe foi lá e trocou e não percebeu. Porque qual que é a média de quilometragem que o seu BYD Seal faz? Posta no rosto. Pô, não existe carro sem defeito. Qualquer carro que você pegar no mercado hoje tem um defeito. Um vício oculto que fala um defeito. Se você pegar Ford, Volkswagen, Fiat, todos têm. Você tem que comprar o que você gosta. Vou falar da economia. Eu gastava R$5.000 de combustível por mês. Você mora em Bela Vista? Moro em Bela Vista, trabalho em Goiânia. Tem filho, leva pro colégio, aquela correria. Passei a gastar 1.100 kW, que vale a R$1.200, R$1.300, que aumentou na conta. Então eu tive uma economia de R$3.000, por exemplo, 3.000 e poucos. Agora vamos falar do pneu, né? A primeira troca foi com 19 mil quilômetros. A segunda, a primeira foi os 4. A segunda agora, com 9 mil quilômetros. Levei na BYD, o carro tá lá para poder até fazer um reparo no alinhamento, na balança, que eu não entendi. Porque acabou, come por dentro, porque era um carro pesado. A bateria é pesada e o carro ele dá uma entortada ali no pneu, ele come lateral. É um defeito crônico dos carros elétricos, por causa do peso dele. Então, média de quilometragem, carro mais pesado, 20 mil quilômetros, igual o Seal, e o Dolphin, que é um carro mais leve, provavelmente 28 mil quilômetros, 30. Mas eles não gastam normal, eles gastam por fora. Por fora, ou por dentro, gastam por dentro, na verdade. Ficam por dentro, principalmente os traseiros. Isso não tem nada a ver com calibragem dos pneus, não tem a calibragem adequada, porque é um carro muito pesado, a bateria é mais pesada do que o motor, do que o motor a combustão. Defeito crônico, não tem solução. Ah, vamos lá, eu gastei a cada 20 mil quilômetros, a cada 6 meses para mim, mais ou menos. Eu vou gastar 1.200 de pneu, 200, 1.500 reais nos 4 pneus. Você está economizando mais de 3 mil por mês em combustível. Eu tenho 4 pneus. Revisão também é muito barata, né? Certo. A revisão também é muito barata. A revisão é de 20 mil quilômetros. A primeira é 300 reais, a segunda é 1.100, porque troca o óleo do câmbio. Eu não sei, chama câmbio, né? É só... O óleo do trocador de marcha. É, o óleo do trocador de marcha. Reparado, referência, ó. Carrinho de brinquedo. Pois é. Muito bom. Ô Antenor, fazer uma pergunta pra você aqui. Vamos mudar um pouquinho. Sair dos carros elétricos. Não, na verdade, assim, a gente não pode sair dos carros elétricos, não, porque é o assunto Do momento. né? Então vamos só mudar um pouquinho aqui. A questão da revenda desses carros elétricos. O Thiago está afirmando aqui que esses carros é tranquilo, né? Que realmente a venda dele, a revenda é muito boa. Desde que tem consciência do valor. As pessoas estão pedindo muito caro. Agora só que tem um detalhe. Hoje eu não tenho ideia de quantas marcas de carros elétricos e híbrido chineses que estão no Brasil. Fora as marcas tradicionais que a gente já conhece.
Então não tem ideia do número, da quantidade de marcas. Porque todos os dias a gente vê uma marca nova na rua. Provavelmente, porque quando eu tive concessionária Scherler, eu fiquei surpreso de saber que na época, isso foi em 2011, 12, 13, 14, 15, 16, eu fiquei sabendo que na época tinha cerca de 80 marcas de carro na China. No Brasil não tem nenhuma, né? Felizmente tá vindo aí a Lecar, né? Que vai ser a primeira do Brasil. Então naquela época tinha 80 marcas de carros na China. Hoje, eu acredito que só chineses no Brasil deve ter pelo menos umas 30 marcas diferentes. Como será que os mecânicos vão se virar com isso a curto prazo? Vai chegar um carro na oficina com um determinado defeito, seja ele híbrido, seja ele elétrico, seja ele a combustão. O mecânico vai olhar para aquele negócio ali e não sabe nem que marca é aquela. O que será que vai acontecer com o nosso mercado de automóveis daqui para frente, sendo que o brasileiro, ele pensa que carro é patrimônio? Carro, nós sabemos que carro é um bem de consumo e é um produto descartável. O brasileiro, ele compra um carro hoje e paga 150 mil reais, ele fica horrorizado de daqui 3 anos o carro dele valer só 100. Por quê? Existe uma crença na cabeça do brasileiro, principalmente por causa da época da inflação muito alta, que carro era patrimônio. Você comprava um carro para fazer investimento, mesmo você rodando o carro. Por quê? Vamos imaginar, né, que lá na meados dos anos 80, ali que disparou a inflação, até 1994, quando veio o Plano Real, que a pessoa comprava um carro, vamos imaginar assim como seus valores de hoje, por 100 mil reais, ficava com o carro 1 ano, 2 anos, 3 anos e vendia por 200 mil reais. Então chegava a ser patrimônio, chegava a ser investimento do carro. E só que desde 95 para cá, isso acabou. Isso acabou. Carro é bem de consumo. Carro não é produto durável. Carro é um produto que você usa, você até vende ele seminovo, você vende ele usado, mas um dia ele vai acabar. Vida útil. Com essa quantidade absurda de marcas de veículos que tem no Brasil hoje, Você não sabe. o que você acha que vai acontecer com o mercado de automóveis no Brasil? É uma bagunça, hein? Sim, essa questão de realmente virar uma bagunça, né? Muito caro. Eu falar, no meu ponto de vista, não sei daquela época que você está falando que o carro ele comprava mais barato e vendia mais caro, eu acho porque a que inflação era muito alta. a inflação também não tinha muitas opções, né? Os carros que tinham ali era. Hoje em dia você sai na. Você tinha toda 4 hora você tem um marcas. carro diferente. Você tinha 4 marcas que era vendida no Brasil, não mais que isso. Você tinha Ford, Volkswagen, Chevrolet e Fiat. Sim. Que no final dos anos 70 e início dos anos 80, eu nasci em 73, quase 74, né? Eu vou dar esse crédito pra mim, que eu não sou tão velho assim, eu sou quase de 74, eu sou de 73, sabor 74, né? Nasci no finalzinho do ano. Então, assim, eu me lembro ainda da época que a Fiat tinha 2 ou 3 modelos. Era o Fiat 147, um negocinho lá chamado, acho que hoje, acho que é isso mesmo, hoje. E tinha lá uns outros lá, tipo, acho que Panorama. Aí tinha uma picapezinha da Fiat. Sei que assim, o mix de carro era muito pouco, tanto da Fiat quanto da Chevrolet, Volkswagen. Tanto é que o Fusca naquela época não chamava Fusca. Na boca do povo ele chamava Vox. Né? No início dos anos 80. Você tem qual carro que você tem? Um Vox. Vox era o Fusca. Mas as pessoas, ele era tão... Era um carro que vendia tanto e que as pessoas conheciam ele como Vox, não como um Fusca. Então eram muito poucos carros, né? Então você tinha aí 4 marcas, né? Muito raramente aparecia aí uma Toyotinha Bandeirantes, né? Então assim, mas eram essas 4 marcas aí, né? Que tinha aí mais de 90% do mercado. Então hoje, marcas tradicionais no Brasil já tem muitas, né? Demorou demais para chegar a BMW, demorou para chegar a Mercedes. Quem tinha esses carros, quem queria comprar esses carros tinha que importar, né? Então hoje tem Ferrari, tem Lamborghini, tem Maserati, tem uma série de outros carros, além dessa quantidade absurda de carros chineses. Então,
esse mercado aí, ele realmente virou uma bagunça. Tanto na ele vai virar uma bagunça. Essa pessoa que compra o carro pensando que carro é patrimônio, ela vai surtar muito em breve. Ainda mais porque muitos modelos saem, muita coisa. Então, uma queda de preço, né? De valor dos carros. Ele vai surtar, O carro porque sai mais do que lá na nunca, frente, pode preparar. mais do que nunca, carro é um bem de consumo. Mais do que nunca. Por quê? Porque minha filha tem um carro 2023, eu acabei de olhar o lançamento do novo Tigo. Espero que ela não veja, que eu não estou te prometendo nada, viu, Bruno? Não estou te prometendo. Eu vi aí o lançamento do novo Tigo, sim. Um carro super completo, aqui fazendo propaganda aqui, né, para a Sher. Até eu tive concessionária Sher e não me arrependo de ter tido, mas foi uma fase muito ruim. Então eu olhei, não, já quero trocar o carro da minha filha, porque na minha opinião que o dela vai estar muito velho, né, 2023. E as pessoas estão fazendo isso o tempo todo, está trocando de carro igual troca de roupa. Então esse mercado realmente, principalmente na reposição de peça, isso vai virar uma loucura. Justamente. Porque tem carro que fica em linha 1, 2 anos e sai de linha, a gente não fica nem sabendo. Então isso vai virar uma loucura. Então o brasileiro, a população, o brasileiro principalmente, né, vai ter que entender que carro é bem de consumo e não é patrimônio. Ou então ninguém vai querer andar de carro mais, porque realmente é isso que vai acontecer. A pessoa vai comprar o carro, vai perder muito dinheiro em 1, 2 anos ou 3 anos, vai perder muito dinheiro, né? Espero que esse governo se ajuste. Quando precisar de peça, vai. Espero que esse governo se ajuste, realmente abaixe os juros para valer mesmo. Os juros não estão altos hoje para financiamento, mas que abaixe para valer mesmo, tipo Estados Unidos, 5%, 6% ao ano, porque para quem financiar não ficar tão prejudicado. Porque senão você vai financiar um carro, quando você for vender, o valor que você vai achar no carro, você não vai conseguir sequer quitar o financiamento. Porque com certeza a desvalorização vai aumentar muito. Não sei a opinião de vocês com relação a isso. A desvalorização, principalmente desses carros que saem muito, né? Você vê, sai o Creta, explodiu, sai o Tigo, explodiu. Daqui 3, 4, 5 anos, Dodge Ram, tanto de Dodge Ram tem na rua, gente. 3.500, 2.500, daqui 10 anos, o que vai virar desses carros? É engraçado que a gente que trabalha com carro, os amigos chegam e falam assim, hein, o que você acha daquele carro assim? Eu nunca vi esse carro. Mas tá tendo muito carro, muito mesmo. Diferente. Essa aquela marca que é parceira da, se eu não me engano, é da Ford. Qual que é o nome daquela marca chinesa que é parceira da Ford? Deixa eu lembrar. É muita marca, não dá pra conseguir. Cara, tem carro demais na rua. A da Ford, já da lembra? Não, GW é da Navesa, tá parceria com a Ford aqui em Goiânia, não sei se tá no Brasil. Tanto de carro na rua, cara, tem demais da conta. E hoje em dia, você vê muito carro na rua, o pessoal comprou, mas também as concessionárias estão liberando um desconto lá para aluguel de carro. Você vai nessas lojas de carro da BYD, GWM, você consegue alugar lá com preço mais acessível. O que você acha, Antenor, de aluguel de carro? A pessoa que faz a opção em alugar o carro em vez de comprar. Isso, falando assim, um ponto de vista de algumas conversas que eu já tive pessoas que moram numa cidade grande, né? Por exemplo, eu tenho um irmão que é de São Paulo, já me comentado. Ele fala lá que hoje as pessoas estão preferindo, a maioria que tá do ciclo de pessoas que ele convive, a maioria, pessoal, ninguém tem carro. Só carro alugado. Até por causa daquela questão da final de placa, né? Que tem que rodar. Então o cara ele fica trocando muito de carro, questão daquela placa que você pode rodar. O cara, onde você vai lá, todo lugar que você quer parar, questão de estacionamento que você paga, é tudo muito caro. E às vezes o cara que tem, a maioria deles não anda muito, só vão até um certo lugar, deixa o carro lá e anda de metrô. Então, assim, o que eu sei dessas informações de carro de aluguel é que nas cidades grandes, por exemplo, como São Paulo, eu sei que já tem muitas pessoas aderindo a esse modelo. Quem tem um poder aquisitivo maior, aluga em vez de comprar, ué. Na verdade, de todas as despesas, né? Vai, Thiago, a sua opinião. Não, importante a sua opinião. Vamos lá, vamos falar de carro. É igual casa. Eu tenho dinheiro, vou alugar em vez de comprar uma casa. Beleza. Aluguel de carro é muito melhor que comprar. Mas se você apertar e precisar de um dinheiro, você vai devolver o carro.
Você comprou o carro, financiou, pagando a prestação, você vai quitar e vender e pegar um dinheirinho que sobrou para você. E é muito diferente. Eu alugava um apartamento, eu tinha um apartamento próprio, por exemplo. Um apartamento meu próprio, grande, eu ia lá, deitava no apartamento, eu sentia confortável. Aí eu construí uma casa maior, uma em Bela Vista. Aí eu precisei de um apoio em Goiânia, aluguei um apartamento em Goiânia. Eu não consigo ficar nesse apartamento porque não é meu, é alugar. Dá uma sensação assim, não é meu. O sabor. O sabor, não é meu. Agora Você não tem um sabor casa própria. não tem um sabor cada próprio. É a mesma coisa do carro. O carro aluguel, se você colocar na caneta quem vai financiar um carro 100%, um PVA, pneu, é muito melhor alugar um carro. Agora, você vai querer andar no carro dos outros? O carro não é seu. Se você apertou, precisa fazer um dinheiro rápido, você não vai fazer, você vai devolver o carro porque não está conseguindo pagar o aluguel. Isso aí é igual eu falei, quem tem um poder aquisitivo maior, prefere alugar. Eu mesmo atendi agora, semana passada, um cliente falou, Gustavo, eu tô pagando 4 mil de aluguel num BAD Song Pro e não compro, vou comprar um agora pra mim e vou deixar o carro alugado com minha esposa. Por quê? Ele foge... Ele vai comprar um pra ele e deixar pra esposa alugado? Olha, eu sinceramente vou dar a minha opinião, respeito a sua, de todos vocês aí. Eu acho que gostei da explicação aqui do Thiago. Na minha opinião, isso é coisa de emergente. Sabe a modinha? Né? A modinha. Todo mundo vai lá, não, agora a moda agora da vez é carro alugado porque você não vai perder. Ué, como assim você não vai perder dinheiro? Você vai pagar 4 mil conto por mês. Certo? Não, no final de um ano você vai ter pago aí 48 mil reais, certo? De aluguel do carro. E não fica só nisso, a gente sabe que não fica só nisso. Sempre tem umas taxinhas, uma coisa, outra. Então, eu concordo o seguinte, cara, se o carro é seu, você comprou e pagou, ou mesmo que você financiou esse carro, você faz com esse carro o que você quiser. Você empresta, você doa, você vende a hora que você quiser e levanta um dinheiro. E a sensação de você estar andando que é seu. Você hoje paga 4 mil reais de aluguel num carro popular, né? O meu carro aqui que eu tô andando é um carro de mais de 400 mil reais. Imagina, eu vou alugar um carro de mais de 400 mil reais, eu vou pagar quanto de aluguel num carro desse? Então, eu acho que isso é muito modinha. Inclusive, eu acho que essa modinha já diminuiu muito. Os meus amigos, vamos dizer assim, essas pessoas que são mais ligadas em... muito mais revolucionárias, digamos assim, né? Que tá o tempo todo buscando novidade, aquelas pessoas ansiosas por novidade. Então, na época que começou o aluguel de carro, todo mundo correu para alugar um carro. Não, o negócio agora é aluguel de carro, né? Fica até bonito falar na mesa do boteco. Agora o negócio agora é aluguel de carro. Eu acho isso realmente uma coisa que não faz sentido nenhum. Acho que a conta não fecha. Essa questão do aluguel do carro, acho que não fecha a conta. O carro não é seu, né? Imagina que você paga aluguel por 3 anos, 4 anos. 4 anos pagando aluguel do carro. Daqui 4 anos, se você tiver financiado o seu próprio carro, seria um carro quitado. Talvez até com menos prazo. E daqui 4 anos, você quebrou. Você não tem mais condição de pagar o aluguel do carro. Mas se o carro é meu, eu tenho carro. Eu tenho carro, de repente eu vou ter que andar a pé porque eu não posso mais pagar 4 mil por mês. Mas se o carro é meu, eu não vou pagar 4 mil por mês. Meu carro acabou de ser quitado. Entendeu? Então, assim, essa conta não fecha, eu acho que não faz sentido nenhum. Só que o Vinícius, que eu ouvi também de uma pessoa que tem essa questão do carro alugado, ele fala assim, ó, que o carro, a vantagem, que ele conta como uma vantagem é que a cada ano ele troca de carro. Se ele fosse comprar, ele não conseguia. Então, ou seja, ele aluga um carro, fica com, vamos supor, um carro aí durante um ano, do outro ano ele já vai e troca por um outro carro. Então, assim, na cabeça dele é como se a cada ano ele estivesse trocando de carro para ele poder andar. E nunca vai ter um carro. Tem pessoas que pensam dessa forma. Troca, ele não vai ter um carro. Vamos comparar? A pessoa que gosta de alugar um carro, troca todo ano. Então, ele não pode comprar um apartamento, ele tem que alugar. E trocar todo ano para um apartamento diferente. Para não enjoar, né? E ele nunca pode botar placa de energia solar. E vai ter que ficar lavando, melhor pagar pneu. Porque não precisa nem lavar as placas solar. Então, não pode botar placa solar, não pode alugar uma casa, você não pode você aluga a casa, você não pode trocar a cor da parede, você não pode colocar o piso que você quer, que você gosta, você não pode furar a parede,
né? Então tem uma série de restrições. Se você mora num apartamento, por exemplo, os vizinhos te olham atravessado, não, esse apartamento dele é alugado. É assim ou não é? Quem nunca passou por isso no apartamento? De jeito. Quando você reclama de alguma coisa no condomínio, o vizinho, né? Os caras moram aqui de aluguel e fica reclamando. Então, assim, o que é seu, é seu. Se você tem um carro alugado, você não pode plotar de rosa. Às vezes você quer o carro cor de rosa, você não pode plotar. Ele é alugado. Então cada um tem Não é um patrimônio seu, né? Que você construi. Mas a pessoa precisa entender que carro não é investimento, carro não é patrimônio, é um bem de consumo. E parar com essa paranoia que eu vou comprar o carro e eu não vou poder perder dinheiro. Ah, não vou comprar esse carro não porque perde demais. Amigo, então fica com o carro o resto da vida. Interrompendo aí, voltando, Thiago, voltando no carro elétrico aqui, tem uma pergunta aqui no Instagram, que tá assim, ó, falando, já tem até um tempo essa pergunta, o cara tá falando assim, que o TK, ele fala que o carro elétrico, no repasse, ele tá pagando 50% da FIP. Isso é verdade? Exatamente. Qual carro que o Tecar vende? Qual o estilo do Tecar? Esportivo, carro Jogador de prêmio. futebol. Cara, eu já falei, carro elétrico é pra família. É o cara que não quer barulho, o cara que quer ser discreto, o cara que quer um conforto, quer potência. Por isso que eu falei que Porsche não vende. Não, Porsche 50%. Eu não concordo com o Tecar também, não. Até porque o exemplo... Ele tá pegando porque tem 50% abaixo da FIP para poder revender. Sim, eu tenho carro que eu pego 50%. Ele só tem um exemplo. Do elétrico. O Tecar só tem um exemplo, que é um carro que realmente cai demais, que é o Audi. Então o único exemplo que ele tem é de um Audi. Ele sempre, todas as vezes que ele fala sobre isso, ele fala de um Audi. Que ele pegou um Audi que foi 700 mil 0 km, é o Taycan também. Que ele, um de 700 mil e que aí não sei o que, porque ele achou, parece que pagou 350 e depois ele só achou 250 depois de um ano. Então é um carro muito específico. Como o Thiago disse, quando você tem um BYD, ele não cai. Tem uma diferença Ele também. não cai de preço. Né? Eu até puxei aqui para puxar um nome que eu sou ruim de cabeça. Carro elétrico. Você tem que observar. Você estava falando em questão de trocar bateria, né? Não troca, troca células da bateria. Inclusive mecânica aí, ó. Se especializar em carro elétrico é o futuro. Especializar em carro elétrico é o futuro. Para ganhar o dinheiro no futuro. Tem duas baterias, eu não lembro esse nome. LFP e a NMC. Vendia muito carro da bateria NMC, níquel, manganês e cobalto. Essa bateria, ela tem mais facilidade de recarregar, ela tem mais potência, mas ela tem pouco resfriamento. O resfriamento dela é difícil. Já a bateria LFP, lítio, ferro e fosfato. Não decore de jeito nenhum. Essa aí, a de lítio, é que o Eike Batista enche a boca pra falar. Não, é a bateria top. Ela recarrega um pouco mais devagar, ela tem um pouquinho menos de armazenamento, mas ela resfria fácil. A bateria ele chama de bateria líquida. A bateria resfria fácil. Você troca a célula dela. Às vezes a concessionária obriga a trocar a bateria inteira, não, mas você consegue trocar as células. Tanto as duas baterias trocam. Células. Mas essa bateria nova agora, LF, gente, eu não decoro esse nome. Essa bateria nova aí, que é o carro que menos desvaloriza. As baterias antigas desvaloriza mais. Por exemplo, eu tinha um BYD e o OnePlus na loja. Estava vendendo ele o valor 5 mil acima da FIP, mas ele tinha 20 mil quilômetros no ano de uso. Veio um cliente para trocar. Ele tem um Peugeot. Como é que chama aquele Peugeot altinho, um Jeepinho? 200, não, é. 2008, né? Não, 3008. 3008. 3008. Veio trocar um 3008 elétrico falando que a FIP dele é 110. Meu Deus, eu peguei por 40. Quer dizer, eu não quero pegar. Porque é um carro diferenciado. Isso que o Tecar fala. Agora, você tem um BYD com 20 mil quilômetros, você tem um Jaguar. Não são todos modelos. Você pega esse Peugeot aí, elétrico? Elétrico, cara. Bateria. Eu nem sabia que existia. Então, assim, o Peugeot, a combustão, infelizmente, o design dele é gigante. Aí você pega um elétrico e eu, por exemplo, nem sabia que existia. Se chegar alguém na porta da minha loja aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou pagar quase 50% de FIP, coisa nenhuma, vou mandar 40% e olha lá. Olha, gente, pelo amor de Deus, quando eu falo isso, 50% da FIP, o Tecar falou isso tem um tempo, né?
Lógico, tem carro que eu pego, nem pego. Tem carro que eu pego. Tem carro combustão que eu não pego e pega até menos de 50% da FIP também. Não é só elétrico, não. A regra que vale pro elétrico vale pro combustão também. Os dois, não tem diferença. Qualidade, Nossa, né? porque o elétrico está mais na boca das pessoas. Né? Não tem diferença. Aquilo que é novo, as pessoas prestam mais atenção. Falaram, o elétrico pega fogo. Olha quanta a porcentagem dos elétricos na rua que pegou fogo. Olha a porcentagem dos combustão na rua que pega fogo. Cara, é 1000 vezes mais combustão. Só que isso vai acabar. O tempo está passando, esse negócio de desvalorização de 50%, carro elétrico, está acabando, vai acabar. Esse não vai ficar, vai 2 anos, 3 anos, está diminuindo esse preconceito. Agora, os 50% do valor da FIP é a mesma coisa num carro a combustão. Um carro meio de comércio, um carro diferenciado. Exatamente. Qual a boa agora, Gustavo? Boa. Qual que é a boa? Uai, vamos falar de... Deu branco agora. É mesmo? Vou puxar. Você esqueceu, Gustavo? Vou puxar a carroça. Você esqueceu, Gustavo, que a gente ia falar aqui agora das taxas de financiamento que estão super atrativas, né? Que independente do que os governos fazem, hoje você consegue taxa até de 0,99. Isso vai depender do score do cliente, vai depender da entrada do cliente, vai depender do ano do veículo, né? Então, essa crença de que juros está muito alto, né? Os bancos estão bancando muita coisa aí, né? Diminuir demais o lucro, até porque com a taxa Selic de 15%, você imagina que os juros vai partir de 1,5%. Não, existe taxa de juros bem mais barata. Então o consumidor não precisa ficar com esse medo todo de fazer financiamento, não. Se paga a conta em dias, se tem uma boa entrada, né? Se o score é bom, amigo, esquece, sua taxa de juros é muito... E o ano do carro. Eu ando do carro, sem dúvida nenhuma. Esquece esse fator aí, ó, do ano do carro. O ano do carro, quanto mais novo, tá? Não quer dizer que o 0 km tem a melhor taxa, não. É o seguinte, depende muito de banco para banco. Tem banco que você pega aí um carro de 2013, aliás, 2022 até 2025, é a mesma taxa do 0 km, né? Outros bancos são mais conservadores, geralmente é 3 anos de uso para ter a mesma taxa do 0 km. Então, as pessoas têm a crença de que o 0 km, a taxa de juros é mais barata. Por quê? Porque as concessionárias fazem muito mais propaganda, né? E usam também, muitas vezes mais, aquela estratégia de pagar os juros para o banco, aumenta um pouquinho o preço do carro, tira os bônus, tira os descontos, paga a taxa de juros para o banco, né? Camufla e te faz até taxa zero. Isso não está tendo, porque realmente hoje eles não estão tendo essa margem de lucro toda para arcar com essa taxa de juros, né? Fazer esse pagamento para o banco para que o consumidor pense ali que está comprando um carro com taxa zero. Mas a taxa de juros não está alta, né? Quem tiver a fim de trocar de carro pode vir na Guivel aqui que, né, os preços aqui são excelentes, quase tão bons ou melhores do que da Automundi. Olha que a Automundi é melhor. Não são os preços, mas a qualidade. É a qualidade. Os vendedores são extremamente simpáticos. Isso, vamos lá. Eu tenho uma pergunta para você. Você está falando de financiamento. Tem pergunta aí do Instagram? Pode fazer assim. Consórcio ou financiamento? Consórcio ou financiamento? Essa pergunta é excepcional. O que acontece? Hoje eu vejo o consórcio com muito bons olhos, coisa que há pouco tempo atrás eu não conseguia, em hipótese nenhuma, aceitar a ideia do consórcio. Porque a taxa de administração de consórcio ela vai variar aí de 15% a 19%, a taxa de administração. Então, se você faz uma carta de crédito de 100 mil reais, você vai estar pagando ali pelo menos 119 mil reais. Uma conta assim, aproximada. 119 mil reais. E aí você vai depositando dinheiro ali na administradora do consórcio, até que um dia você pode ser sorteado. Ali, muitas vezes,
um grupo tem 200, 300 pessoas participando ali, então esse pessoal tá botando dinheiro ali, então o consórcio, administrador de consórcio, praticamente não bota a mão no bolso. Ele ganha ali os 19%, paga seus impostos, sobra lá não sei quanto para eles lá, mas para eles também é um bom negócio. Mas existe aquela questão de ir no carro, de você talvez fazer uma carta de crédito em 60 meses e ficar 60 meses sem carro, pagando sem ter o carro. É mais barato do que você fazer um financiamento? Sim. A vantagem do financiamento no caso do carro, da moto, é que você quando financia, você pega o carro na hora. O consórcio você não sabe quando. Ah, mas e se eu der um lance de 20 mil reais? Aí você vai estar pagando 19 mil reais de taxa de administração. Não é por 100 mil, é por 80, porque você deu um lance de 20, ou seja, Já bateu. você abateu. Então você vai estar pagando ali praticamente 20 mil reais de taxa de administração em 80 mil. Então é o seguinte, para quem não tem pressa, já tem seu carro, né? Você faz um consórcio ali com o intuito de lá na frente troca de carro, ok, você não está com pressa. Agora, consórcio para imóveis. Este é um negócio excepcional. Excepcional para imóveis. Vou deixar o Antenor, que entende mais de consórcio, explicar mais sobre ali. Mas é um negócio excepcional. Inclusive, tem muita gente ficando rica fazendo consórcio para imóvel. Ganhando muito dinheiro fazendo consórcio para imóvel. Hoje, o consórcio para imóvel tem até pessoas que estão fazendo... Tem pessoas, não, a maioria das pessoas estão fazendo como um investimento, né? Que a gente conversou hoje, um consórcio para imóvel, ele é investimento, né? Porque a taxa de administração do consórcio de imóvel que você paga, se você for pegar, se você for financiar, é muito, vamos dizer que a taxa é muito mais atrativa do que um financiamento. Então, porque onde você financia uma casa de 500 mil, você compra 2 ou 3, até mais, dependendo do consórcio, fica um valor até mais atrativo, né, para você fazer. E tem a questão assim, do igual o Vinícius falou, hoje os grupos de consórcio de casa, tem grupo aí que está contemplando 10, 15 pessoas, então tem muitas pessoas aí que estão fazendo, que é um prazo de 6 meses a 1 ano para ser contemplado sem dar lance. Não é falando assim que você vai entrar, e claro que tem pessoas que já estão lá 1, 2 anos, mas a média de contemplação, assim, pelo que eu estou estudando, eu estou vendo, está levando 1 ano. E hoje tem algumas financeiras, estão fazendo consórcio, eles estão vendendo para os clientes consórcio de imóvel como se fosse investimento. Você faz uma carta de 100 mil, você paga uma parcela de 300 e pouco, você é contemplado com aquela carta, vamos supor assim, contemplou 100 mil, você pagou 5 mil, juntando todas as parcelas. O que essa financeira ela te faz? Ela te propõe o valor em comprar a sua carta de 100 mil, tipo assim, Thiago, você foi contemplado com a sua carta, eu pago 25 mil na sua carta. De ágio. De ágio. Você paga os 5 e eles te oferecem 20. Oferece 20, você tem prazo de 6 meses ali, sem dar lance sem nada, você teve 15 mil de lucro. O que o pessoal tá fazendo? Entra com várias cartas de 100 mil num grupo só, entra com 5 cartas de 100 mil em um grupo, pagando 300 e pouco em cada parcelinha. Aí o cara dessas 5, a chance dele ser contemplado é muito grande. Então ele contemplou uma, ele vai lá e faz outra. Então aí tem muita gente trabalhando no consórcio como um investimento para vender a carta para a própria financeira. Eu não entendo muito de consórcio não, mas você está me falando do consórcio. Primeiro de carro, se você ter paciência para ser sorteado, beleza, você compra o consórcio de carro. Se você vai dar lança, é melhor financiar, fica praticamente a mesma coisa. E do imóvel, eu percebo o seguinte... Eu tô pensando muito na questão de consórcio de imóvel, porque as pessoas vão lá e compram um apartamento na planta. Uhum. Você não sabe a construtora vai terminar ou não. É um consórcio. É um consórcio com juro gigantesco. Então é melhor fazer um consórcio, quando sair o lance, você pega o dinheiro e compra o apartamento. Muito mais fácil. Porque você vai comprar um apartamento na planta. Quando... você pagou lá 30% do apartamento, o saldo devedor é o valor que você comprou lá no início? Então... Ó, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz uma carta de crédito, eu peguei 2 cartas de crédito no valor de pouco mais de R$1 milhão, deve ter uns 2 meses. Mais ou menos 1.150.000 por aí.
Aí eu fiz um teste. Uma oferta de 150 mil de recurso próprio e mais uma oferta de 150 mil lance embutido. Ou seja, eu dando 300 mil de lance. Eu fui contemplado. Infelizmente eu não estou com a contemplação aqui agora para mostrar, mas se alguém tiver dúvida eu posso até postar na rede social aí depois. Então eu fui contemplado, eu não quis pegar. Né? Eu tinha que ter pago ontem o lanche de 150 mil que eu ofertei em dinheiro e os outros 150 mil ali de lance embutido, mas eu só fiz um teste. O que as pessoas fazem com esse dinheiro? Então você tem lá 1.150.000, você deu 150 mil de lance embutido, 150 mil de recurso próprio, sobrou 850 mil reais. Aí eu vou lá e pago e compro um imóvel no valor de 850 mil reais. Um imóvel comercial, um apartamento bom, dá para comprar um apartamento bom com esse dinheiro. O aluguel desse imóvel paga a minha parcela até o final. Você entende? Por que tem muita gente alavancando patrimônio com consórcio? Até para construção, né? Até mesmo para construção. Então, se eu tivesse, ainda até falei com o meu parceiro lá do consórcio, foi um consórcio Santander, inclusive, eu falei para ele, olha, eu não vou querer não, o que você acha? Ele falou, não, se você não quiser agora, tudo bem. A pessoa que deu o segundo melhor lance aí vai ser contemplado. Eu falei para ele, eu não quero, porque eu não tenho imóvel em vista. Eu não imaginava que eu fosse ser contemplado, porque senão eu já teria olhado o apartamento de 850 mil. Então, eu iria desembolsar apenas 150 mil, que era recurso próprio, o outro era lance embutido, e o aluguel desse imóvel iria pagar e sobrar, e com certeza sobrar as parcelas desse consórcio até o final. Ou seja, no final das contas eu ia ter um imóvel. Eu ia ter um imóvel que eu tirei 150 mil do bolso de recurso próprio, provavelmente o aluguel daria mais do que a parcela, em muito pouco tempo eu pegaria esses 150 mil de volta e eu teria um imóvel de 850 mil, que com certeza com o tempo iria valorizar também. Se você souber comprar um imóvel mais novo, um local que está crescendo, né? Então, o consórcio de imóveis realmente hoje é excepcional, é um negócio que tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso. Pablo Marçal fala disso toda hora, tá ganhando muito, né? Então tem muita gente fazendo isso. Então assim, aqui na Aguivel nós temos consórcio. Nós temos consórcio para veículo e para imóvel. De uma forma assim, atendendo as pessoas mais próximas, quem realmente procura a gente que quer fazer alguma carta de crédito, porque não é um negócio ainda que nós investimos ainda. Vamos investir no futuro próximo. A princípio é realmente quem é amigo, que procura, que sabe que a gente tem. Então a gente orienta a melhor forma de a pessoa fazer para ser contemplado rápido, para ganhar dinheiro com isso, fazer patrimônio com isso. Aí, se o seu aluguel está pagando essa parcela, faça logo outro consórcio, mais um, e mais um, e mais um. Daqui a pouco você tem 10 imóveis, 15 imóveis, 20 imóveis, sem estar tirando dinheiro do bolso. Então, por isso as pessoas estão ficando ricas com carta de crédito, com consórcio de imóvel. De carro, realmente, se você quiser vir aqui na Aguivel, ô Vinícius, eu quero uma carta de crédito aí para uma caminhonete, tá tudo bem, tá aqui sua carta de crédito. Mas, a meu ver, é mais vantajoso você fazer um financiamento. Se você tem um bom score, você vai conseguir uma taxa boa. Tem um pouco mais de pressa, né? De pressa. Porque se você não tiver pressa também, até mesmo no consórcio para veículo, é um bom negócio. Teve até um caso, você comentou no último podcast aqui, a respeito de um cliente nosso, né? Um cliente do Corolla, que ele queria fazer... Ele queria um Corolla, mas ele queria consórcio. Só que ele já queria uma carta contemplada. Falou, a gente não tem, expliquei tudo para ele. Ele disse que tinha daqui uns 3 meses ia ter o dinheiro. Falei, então já que você tem no consórcio, você não vai conseguir ali questão da amortização, aquela taxa de administração. Ela é fixa. Se quiser quitar o consórcio, você paga a taxa de administração de qualquer jeito. Já no financiamento, quando você antecipa, você paga de trás para frente, você consegue amortizar os juros, né? Foi onde eu consegui convencer ele com esse diálogo. Ele falou, então já que o dinheiro vai entrar para mim, então eu vou fazer e eu amortizo os juros e pago. Aí ele fez uma simulação lá, que eu nem lembro quanto que deu, sei que para ele saiu bem vantagem. Ele quitou e ficou quase elas por elas. Imóvel valoriza. E o imóvel valoriza. Veículos
desvaloriza. Veículo não é que ele desvaloriza, ele é bem de consumo. É bem de consumo. Vamos entender. É por isso, vamos mudar esse negócio de desvalorização para bem de consumo. É por isso que você não vai comprar uma geladeira para sua casa hoje e vai usar ela 1 ano, 2 anos e vai vender ela pelo preço que você comprou. Não, você usou, é um produto fazer usado. Um consórcio de geladeira não faria. Né? Então, assim, não tem esse negócio não, né? Então, realmente, carro é um bem de consumo, não tem muito o que inventar. Isso é verdade. Pessoal, já está chegando no finalzinho, né? A gente já está tarde aqui, né? Já são 8 horas, 20 horas e 5 minutos agora. O pessoal aí que está ao vivo, né? Tem algumas pessoas aí ao vivo aí no Instagram, no TikTok. A gente agradece aí a participação de todos, né? Que estão acompanhando. Os demais vão assistir posteriormente os cortes e também no YouTube. Né? Lá no YouTube, a conta do YouTube é Aguivel Taus. Tinha gente o Enzo perguntando se ia ficar salvo a live. Vai ficar salvo sim, tá? Pode assistir lá depois e tem muito corte, né? Tem muito corte e vale a pena também assistir aí, né? De forma integral lá no YouTube. Tem 12 pessoas no Instagram aqui agora. Legal. Então, obrigado, Thiago, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Se você tivesse vindo com camisa da Automundo, realmente você não teria. Né? Agradeço ao Antenor por estar aqui até agora, né? Deixando a esposa em casa, com a bebezinha e etc. Eu sei que você tinha que estar cuidando dela lá agora para a Jéssica descansar. E também, muito obrigado, Gustavo. Né? Sei que já está quase casando e normalmente nessas vésperas assim, de pré-casamento as noivas ficam assim meio encabuladas. Mas chega logo. Quer ficar junto o tempo todo, em cima. Agradecer também aí o Augusto e o Diego. Augusto e o Diego ali, nossos operadores master. Tá? Muito obrigado a vocês aí. Realmente é sempre um suporte especial. Boa noite, pessoal. Obrigado e até a próxima. Boa noite, até mais. Obrigado, galera.